Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Estamos aqui iniciando essa semana de palavra na nossa devocional. E nós temos um texto hoje que fala do passado, do presente e do futuro. Do passado, porque o Senhor Jesus citou essas palavras no nosso passado. No presente, porque mesmo no passado, o Senhor Jesus coloca essas palavras como se fosse para hoje, no presente. E no futuro, porque está falando da volta do Senhor Jesus. Então, o tema da nossa mensagem hoje é a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo. Muitos já se perguntaram como será a volta de Jesus Cristo. Você talvez tenha isso na sua cabeça de como será esse dia? Como será a volta do Senhor Jesus? Como vai acontecer isso? E nós vemos na palavra do Senhor, o Senhor Jesus mesmo falando como será esse dia. Como será a volta dele? Nós vemos ali no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus falando sobre isso. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20, Jesus fala sobre a volta dele. Jesus fala sobre a volta dele e também o reino dele sendo firmado nessa terra. Vamos ler esse texto? Lucas capítulo 17, versículo 20, diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado, e deixando o outro, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixando a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos orar? Pai, o Senhor enviou o seu Filho, Deus, com um propósito claro, Senhor, de se tornar homem, de padecer as coisas como homem nessa terra, de tomar o pecado do homem sobre ele, de morrer, de ressuscitar, de ir ao céu e também
agora nós vemos aqui que o Senhor também colocou o Senhor Jesus para retornar à terra. E coloca aqui nesse texto como o dia do Filho do Homem. Senhor, leva-nos a estarmos hoje preparados, Senhor. Porque a Tua palavra nos alerta. Que nós sejamos hoje, através, Deus, desse alerta, sermos aqueles que estão de olho na volta do Senhor, para buscar os Seus amados, para buscar a Sua igreja. Que todos que estiverem ouvindo essa mensagem, Pai, sejam estes que estão preparados, ou que a partir daqui se entreguem ao Senhor e se prepararão para a volta do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Então, a volta do Senhor Jesus. Nós vemos que no início, esses fariseus eles não perguntam sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que eles não perguntam sobre a volta de Jesus porque Jesus também estava ali com eles. Eles perguntam, na verdade, sobre coisas que estão acontecendo ali naquele tempo, sobre o reino de Deus. Eles consideravam que o reino de Deus deveria ser um reino de força humana, de glória humana, de castelos e de reinados como um homem. Mas o Senhor Jesus fala que o reino dele não é de visível aparência, mas sim que está dentro do coração, dentro de vós, o Senhor Jesus fala. E quando ele fala isso, parece que ele deixa de falar do reino, mas ele não deixa, ele fala agora do dia do rei, que voltará como rei forte sobre toda a terra. Ele fala dele mesmo, quando ele voltará em glória para essa terra. E por isso que nós precisamos ver o que ele está falando da volta dele para essa terra. E a minha pergunta para você é: você sabe como será esse dia? Você sabe como você estará nesse dia? E você sabe o que você estará fazendo nesse dia? Vamos ver então como será a volta do Senhor Jesus. No versículo 22 diz assim: a seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então a volta de Jesus Cristo será repentina. Repentina. Muitos irão se perguntar ali, desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, assim que o Senhor Jesus fala. E quando ele fala isso, ele fala que será como um relâmpago. Ontem, não sei se vocês aqui na nossa região, dava para ver os relâmpagos fuzilando no céu. Dava os relâmpagos, depois de um tempo vinha o trovão aos nossos ouvidos e você vê como é rápido. Aquele relâmpago assim é muito rápido. E assim será, repentinamente. A volta do Senhor Jesus Cristo será repentina e será rápida. Quando o raio aparece no céu e você faz assim, ele já passou. E se você tentar, você vê ele tenta fazer assim, ele termina antes do seu movimento. Porque é repentino. Você não consegue prever quando o raio vai aparecer no céu. Você até pode tentar quando o som chegará ao seu ouvido, porque a velocidade do som é mais lenta que a velocidade da luz. Mas não é física agora. Mas a gente sabe que o som vai chegar. Mas o relâmpago, ele não pode ser previsto. Ele é repentino. E assim será a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus Cristo será repentina. Você está preparado para o de repente? Para quando aparecer no céu o relâmpago e você olhar e falar assim:
Graças a Deus, eu estou bem. Como um relâmpago será a volta do Senhor. Então eu quero fazer uma lembrança para você. Cada vez que você vê um relâmpago no céu, lembra que a volta do Senhor Jesus será dessa forma. E se pergunta, quando veio aquele relâmpago, eu estava preparado? Será repentina a volta de Jesus Cristo. Olha, o versículo 25 ainda diz assim: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então, presta atenção, será repentina a volta do Senhor, mas o Senhor ainda coloca aqui que para ele voltar, primeiro ele vai precisar padecer muitas coisas, e aqui nós já vemos que o Senhor Jesus padeceu, ele sofreu muitas coisas em terra, morreu, pagou o preço dos nossos pecados e seja rejeitado por esta geração. Ele estava falando ali que deveria ser rejeitado e ele foi rejeitado. Então agora o que nos resta? Esperar que será repentino. Já passou 2000 anos, mas a volta do Senhor é certa, a volta de Jesus Cristo é certa. Esteja preparado. A volta de Jesus Cristo será também num tempo de desprezo espiritual. Versículo 26. Olha o que está escrito no versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Será num tempo de desprezo espiritual, desprezo pelas coisas de Deus. No dilúvio nós vemos isso, aqui é um exemplo do Senhor Jesus, ele trazendo aquilo que aconteceu lá no passado, trazendo à tona. Será como nos dias de Noé. Como assim? As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam e davam-se em casamento. Mas isso são coisas ilícitas? Comer é ilícito? Não. Beber? Não. Casar e marcar o casamento não é ilícito. Mas são coisas do cotidiano. São coisas da normalidade, são coisas desta terra. Ir atrás da comida, ir atrás da bebida, preparar a comida, preparar o que beber, casar, são coisas desta terra. O Senhor Jesus deixou claro que até o casamento é para este tempo. São coisas deste mundo, desta era que a gente vive. E as pessoas irão então se apegar tanto às coisas desta terra e irão desprezar o espiritual, irão desprezar o Senhor Jesus, irão desprezar o reino de Deus. Será um tempo de desprezo espiritual, como no dilúvio, mesmo com vários avisos, as pessoas irão ignorar. Mesmo com profetas, pregadores, homens de Deus falando, muitos irão ignorar, porque irão desprezar, como aconteceu no dia de Noé, nos dias de Noé. O versículo 28 também fala de outros dias aqui. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Também coisas normais do dia a dia. Não é errado você comprar, vender, plantar e edificar. Mas são coisas dessa terra. Todos ali ocupados nisso. Todos ocupados no que comer, no que beber, no que comprar, no que vender, no que plantar, no que edificar. Mas logo estava ali a iminente destruição de Sodoma e Gomorra. Todos nos seus afazeres. Como no dilúvio, todos nos seus afazeres, logo estava a destruição que o Senhor estava enviando. E um desprezo havia por aquilo que estava por vir. Um desprezo espiritual, um desprezo pelas coisas do Senhor.
Olha o 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. E olha no versículo 29, perdão. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Mas olha o versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O Senhor Jesus está fazendo uma comparação aqui, que assim será. Agora pare e pensa um pouco. Será que nós não estamos vivendo num tempo de desprezo espiritual? Um desprezo pelas coisas de Deus? Talvez como os dias de Noé, como os dias de Ló, comprando, vendendo, edificando, comendo, bebendo, plantando, sendo que a destruição disto que nós chamamos de mundo, das riquezas deste mundo, da estrutura deste mundo, logo está a chegar. Assim será no dia do Filho do Homem, assim será a volta do Senhor Jesus. Terceiro ponto, a volta do Senhor Jesus será inescapável. Inescapável. Lucas 17:31 diz assim: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Nem mesmo a morte, também nesses dias, ela servirá de escape. Não há tempo. Não há escape para esse dia. Se você talvez vê o sinal ali de que isso está acontecendo, não adianta você descer para baixo de casa, como diz ali, se você está lá em cima no eirado, não adianta você descer. Se você, de igual modo, ali estiver no campo, não adianta você voltar para trás, você está indo para o campo, trabalhar lá normalmente, dando o valor além do normal e não se preocupando com as coisas do Senhor, indo trabalhar normalmente e de repente você está vendo que esse dia está acontecendo. A volta do Senhor, não adianta você largar a sua enxada ou sua ferramenta e correr para casa. Não tem, ele é inescapável. Esse dia vai chegar e não tem como prever, não tem o que fazer. Em outras passagens fala que nem a morte pode ser um escape para esse momento. Muitos vão querer a morte e não vão conseguir tê-la para tentar escapar. Não tem escape. Hoje em dia, pessoas recorrem à morte como um escape naquele dia, pensando que estão escapando, Mas não é um escape. Mas naquele dia, não haverá escape, será inescapável. Lucas, capítulo 32, mostra o nosso quarto ponto a partir dele. Lucas 17, a partir do versículo 32, mostra nosso quarto ponto. E diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Será reveladora. Esse é o nosso quarto ponto. A volta do Senhor Jesus Cristo será reveladora. Por quê? Porque irá mostrar quem realmente segue ao Senhor. Irá mostrar quem realmente se preparou para aquilo que iria acontecer de repente. Irá mostrar para aqueles que não desprezaram, quem não desprezou as coisas espirituais, as coisas do Senhor. Irá mostrar que estava preparado para aquilo que seria inescapável. Será reveladora, porque irá mostrar quem realmente segue. No versículo 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela estava com Ló, escapando da destruição. Podendo dizer que estava salva no momento em que
ela desobedeceu ao Senhor. E os olhos dela, ela levou para a cidade. E olhou para a cidade, quando não era para olhar para trás. E ela realmente ali mostrou o coração dela. Ela mostrou quem ela era. Não era porque ela era mulher de Ló que ela se salvou. Porque ela precisava crer, ela precisava obedecer. Ela, não só porque ela era mulher de Ló, ela foi salva e não foi salva. Ela estava sendo e de repente ela virou uma estátua de sal quando olhou para trás para ver a cidade sendo destruída. A ordem era: não olhe para trás. Quando ela olhou para trás, ela revelou quem realmente ela era. A volta do Senhor Jesus, ela será reveladora. Será reveladora também. Olha só no versículo 34. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. Até aqueles que dividem o mesmo leito poderão naquele momento ter uma surpresa. Uma surpresa de que um foi levado e o outro não. Bom será se todos os casais, forem juntos, mas a palavra mostra que naquele dia não acontecerá dessa forma. Uns irão ficar e outros irão com o Senhor. Um será tomado e outro deixado. Irá revelar quem realmente segue, mesmo dentro da própria casa, mesmo dentro do próprio quarto. Será reveladora também para aquelas pessoas que trabalham juntos, no dia a dia. O versículo 35, 2 mulheres estarão juntas moendo, ali trabalhando na lida. Uma será tomada e a outra deixada. Lembra que tudo isso é repentino. No 36 também fala sobre isso. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Companheiros de trabalho, companheiras de trabalho estão ali e de repente um some e o outro fica. Irá revelar quem realmente segue ao Senhor. Mas tem um versículo, no versículo 33, que eu não esqueci, e diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Eu creio que esse versículo o Senhor Jesus deixou aqui para mostrar quem será tomado e quem será deixado. Esse versículo aqui revela a diferença daqueles que são tomados e daqueles que são deixados. Quem quiser preservar a sua vida, esse será deixado. Quem a perder de fato, esse se salvará. Olha que legal. Para aqueles que creem, Para aqueles que não creem é terrível. Mas quando você for tomado pelo Senhor, se assim o Senhor quiser e voltar hoje, você perdeu a sua vida nessa terra, mas você ganhou a vida eterna. E aquele que tanto se preocupou em preservar a sua vida aqui, olhando só para as coisas daqui, esse continua com a sua vida aqui, naquele momento, mas perdeu a vida eterna. E quando a sua vida aqui acabar, porque é momentânea, não é eterna, não tem mais o que fazer. Só lhe resta a morte eterna, e nós sabemos que isso é o inferno, e o inferno será lançado no lago de fogo. Vamos repassar. A volta do Senhor Jesus Cristo será repentina, como um relâmpago. Será num tempo de desprezo espiritual, como no dilúvio. Não ouviram os avisos, desprezaram. Como em Sodoma, a destruição iminente, e não se atentaram ao que estava por vir. Será inescapável, não tem escape, nem para um lado nem para o outro. A morte também não servirá de escape. Será reveladora e irá mostrar quem realmente segue. E a diferença está naquele
que realmente perder a sua vida nessa terra, esse irá ganhar. O versículo 37 diz assim, uma pergunta ali dos discípulos, que Jesus agora ele tinha se voltado aos discípulos, ele falou assim, então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. O Senhor Jesus usa aqui uma passagem comum naquela época, como se fosse até um ditado popular que se usava naquele tempo, que fala, ele falou, onde estiver os abutres, o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Isso quer dizer, onde estiverem os mortos, aí também haverá julgamento, aí também haverá o juízo. Os abutres naquela época eles eram reconhecidos pela velocidade com que alcançam a sua rapina e mostravam assim onde estava a morte. Você pode ver que no céu, de vez em quando, a gente vê aqueles abutres, os urubus, voando, tem círculos assim, e eles vão indo, daqui a pouco eles param no local e ficam ali. Eles estão mostrando que ali há morte. O Senhor Jesus está falando que será assim. Haverá o julgamento onde estiver a morte. Você está preparado para esse dia? Você está preparado para o repentino? Para o inescapável? Você tem feito o contrário de desprezar as coisas espirituais? Você realmente segue ao Senhor Jesus? Você ama o reino de Deus? O reino de Deus está no seu coração? Se sim, o reino de Deus já chegou a você. Ele está no seu coração. E quando vier o Senhor Jesus na sua volta gloriosa, o reino do Senhor, você verá. O reino do Senhor, você será participante desse reino. Você estará nesse reino. Vamos orar. Senhor, o Senhor colocou essa palavra hoje, neste dia, Pai, porque nós precisamos ouvir, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é atual, Senhor. E se Tu queres, Senhor Jesus, nos lembrar disso, Pai, nós precisamos estar atentos, Senhor. Pai, seja para nós, Pai, ou seja para alertarmos aqueles, Pai, que precisam desta palavra, Deus, desse aviso para escaparem da morte espiritual, da morte eterna, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Ó Deus, como eu orei no início, Senhor, eu peço, Pai, que cada um, Pai, que esteja ouvindo essa palavra, Pai, seja salvo, Senhor. Seja salvo, Pai, pelo Teu poder, Senhor. Pelo poder da cruz, Senhor. E que ao ouvir essa mensagem, Pai, possa se entregar ao Senhor, Pai. Ó Deus, eu não tenho força, Pai, de fazer alguém se entregar e buscar se preparar para esse glorioso dia, Senhor. Mas o Senhor, Deus, tem o Teu poder, Senhor, de levar essa palavra ao coração daqueles, Pai, que precisam nesta manhã, Pai. Ó Deus, salva, Senhor, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Que estejam preparados dessa destruição iminente, Deus, que virá, Deus. Ó Deus, que cada um seja destes que serão tomados e não deixados, Deus. E que nós possamos, Pai, dar valor, Senhor, à vida eterna, Senhor. E não, Pai, aquilo que os nossos olhos tanto estão vendo atualmente, Senhor. Ó Deus, obrigado pelas lutas, Pai, que passamos, Senhor. Porque elas nos levam, Senhor Jesus, a ver que este mundo é passageiro e essas lutas vão passar. Mas nós, aqueles que cremos, iremos obter, Senhor, a vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Que essa palavra venha, Senhor Jesus, ao nosso encontro, trazendo esse conforto, Senhor Jesus, ao saber que somos salvos, Deus. E trazer, Pai, também esse confronto, Senhor Jesus, para que estejamos dia a dia, Senhor, preparados para a volta do Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a palavra do Senhor encontre morada neste
seu coração. Paz.